Ela chegou de bicicleta, cabelo preso, roupa simples, um caderninho velho debaixo do braço. O corretor deu uma olhada rápida, inclinou a cabeça para o lado e deu aquela risada debochada. Virou para o colega e disse em voz baixa, achando que ela não ouvia: "Essa veio pedir emprego?" Ela ouviu e não disse nada, porque Solange já sabia, muito antes de entrar naquele showroom, exatamente o que ia acontecer. O que o corretor não sabia, e ia descobrir tarde demais, é que a mulher da bicicleta tinha dinheiro suficiente para comprar o prédio inteiro e que ela não tinha ido até ali para comprar um apartamento. Ela tinha ido para fechar uma conta. O showroom da construtora Nobre ficava no térreo de um dos empreendimentos mais caros do bairro. Piso de porcelanato polido, maquete iluminada no centro da sala. 2 corretores de camisa social conversando num canto com o tom de quem sabe que o espaço foi projetado para intimidar. Tudo ali dizia uma coisa só: você precisa merecer entrar aqui. Solange encostou a bicicleta no poste da calçada, prendeu o cadeado com calma, ajustou a mochila nas costas e entrou. Capacete na mão, caderninho debaixo do braço. Os 2 corretores pausaram a conversa por um segundo. Só um segundo. O suficiente para fazer a leitura e retomar como se nada tivesse acontecido. Miguel Tavares virou assim que ouviu a porta. Era o tipo de homem que nunca perdia uma chegada. 3 anos seguidos como o melhor corretor da Nobre. Carro financiado de luxo na frente do empreendimento, terno sem amasso, aquele jeito de andar que é menos passada e mais performance. Em 2 segundos, ele já tinha feito a leitura inteira. Roupa sem marca, sem acessório, sem carro. Bicicleta, caderninho velho. Próximo. Mas Miguel tinha orgulho de ser educado com todo mundo. Era parte do personagem. Caminhou até ela com o sorriso de quem vai perder 10 minutos, mas ainda vai perder bem. Pegou da mesa o folder mais barato, o das unidades compactas, o que ele reservava para quando já tinha decidido que a conversa seria curta, e começou a apresentar os valores com aquelas pausas longas, o tom de quem explica conta de somar para criança. Solange ouviu tudo. Não interrompeu uma vez. Quando ele terminou, ela abriu o caderninho, pegou a caneta e fez a primeira pergunta. Qual a metragem exata da varanda do apartamento de 2 quartos? Miguel respondeu. Emendou em seguida, sem perceber o quanto aquilo soava. É um espaço bem funcional para quem busca praticidade no dia a dia. Ela anotou, sem comentário. A segunda pergunta foi sobre o cobertura. Miguel pausou, olhou para ela, olhou para a bicicleta lá fora pela vidraça. E aí veio, não uma gargalhada, nada tão grosseiro assim. Foi aquele riso curto, pelo nariz, involuntário, que escapa quando a pessoa acha que a pergunta não merece resposta séria. O tipo de riso que humilha mais do que qualquer xingamento, porque nem te enxerga como ameaça real. Esse aqui é o nosso topo de linha, ele disse, recompondo o tom profissional. 4,8 milhões. Mas posso te mostrar umas opções bem interessantes na faixa acessível, que eu acho que vão te atender muito bem. Solange não respondeu. Anotou. Terceira pergunta. Há possibilidade de adquirir mais de uma unidade em bloco? Dessa vez, o riso não foi só pelo nariz. Miguel se virou de lado, fingiu que estava ajustando um folder na mesa e o colega no canto viu tudo. Quando voltou, o rosto estava recomposto, mas o recado já tinha sido dado. Ele disse com a generosidade de quem está sendo muito paciente com alguém que não entende o jogo. Olha, a gente tem uma lista de interessados bem qualificados nas unidades maiores. O mais prudente talvez seja você avaliar primeiro se uma unidade já se encaixa no seu planejamento financeiro, né? Depois a gente vê os próximos passos. Solange fechou o caderninho devagar. Obrigada pelo seu tempo, ela disse. E foi embora. Miguel virou para o colega com um gesto discreto, meio encolhendo os ombros, a linguagem de quem acha que o assunto acabou. A bicicleta sumiu da calçada.
Ele já estava no celular quando a porta fechou. O que ele não sabia, e não ia saber por alguns dias, é que naquele exato momento Solange estava numa padaria a 6 quarteirões dali, com o caderninho aberto na mesa, escrevendo o nome dele no topo da página. Não por raiva, por precisão. Aquela visita nunca tinha sido uma tentativa de compra, era uma coleta de provas. Ela queria sentir na própria pele o que outras pessoas tinham descrito. E encontrou exatamente o que esperava. Não um acidente, não um corretor que teve um dia ruim. Um sistema. Uma política não escrita de quem merecia ser atendido de verdade e quem merecia ser despachado com cordialidade suficiente para não dar trabalho. Miguel tinha confirmado tudo. Ela fechou o caderninho, tomou o último gole do café e ficou olhando pela janela da padaria por alguns segundos. Eles tinham 38 milhões em dívida. Ela tinha 47 milhões na conta. E agora tinha o que precisava para fazer a operação completa. Não só comprar o prédio, mas garantir que cada pessoa que tinha saído pela porta daquele showroom humilhada fosse lembrada quando o negócio fechasse. O que ninguém no showroom sabia ainda é que o jogo tinha acabado de começar. E que eles estavam jogando sem saber que havia um jogo. Solange tinha 41 anos, e ninguém sabia o que ela tinha. Esse era o plano desde o começo. Filha de lavadeira, cresceu num cômodo de fundo de quintal na Zona Norte. A mãe lavava roupa de casa em casa 6 dias por semana. O pai foi embora antes de Solange completar 5 anos. Não havia dinheiro para escola particular, para curso, para nada que não fosse estritamente necessário. O que havia era a mãe, de madrugada ainda, com as mãos no tanque, dizendo uma coisa só: filho de pobre só sobe se aprender a guardar antes de gastar. Solange não esqueceu. Aos 18 anos, entrou como auxiliar de limpeza num escritório de contabilidade no centro. Esfregava chão, esvaziava lixeira, passava despercebida. Homens de terno discutiam fundos e terrenos em voz alta, sem se importar com quem estava na sala. Porque para eles, ela não existia o suficiente para precisar de sigilo. Foi o maior presente que alguém já deu para ela, sem querer. Ela ouviu uma conversa sobre um fundo que ninguém conhecia. Anotou no caderninho à noite. Meses depois, aplicou os 8 roles. $0 que tinha juntado centavo a centavo num trabalho extra de fim de semana. Em 18 meses, virou 14 mil reais. O contador nunca soube que ela estava ouvindo. Ela reinvestiu tudo, não contou para ninguém. Ouviu sobre um terreno barato numa região que todo mundo chamava de fim de mundo. Falavam como piada, como se comprar aquilo fosse burrice. Ela comprou. 5 anos depois, aquela região virou corredor comercial. O terreno triplicou. Ela vendeu, reinvestiu e repetiu o ciclo mais 3 vezes ao longo dos anos seguintes. Cada vez que alguém olhava para ela e via só a roupa simples, ela via uma vantagem. Cada vez que alguém falava alto perto dela, sem se preocupar com o que ela podia estar ouvindo, ela ouvia. 20 anos assim, ouvindo, anotando, movendo, sem aparecer, sem ostentar, sem trocar a bicicleta. A bicicleta não era falta de opção. Era escolha deliberada. Mostrava como as pessoas tratavam quem parecia comum. E essa informação, Solange sabia, valia mais do que qualquer carro importado. No fim desses 20 anos, ela tinha 47 milhões de reais. Quando Hélio, seu assessor, sugeriu que ela fosse ao showroom da Nobre de outro jeito, roupa diferente, pelo menos uma bolsa decente, ela recusou sem hesitar. Eu preciso ver como eles atendem, do jeito que eu sou. Você tem certeza? Ele insistiu. Uma roupa mais adequada muda como eles respondem. Facilita tudo. Eu sei, ela disse. É exatamente por isso que eu não quero.
Hélio anotou e não questionou mais. Enquanto Solange ia ao showroom, ele levantava cada número da construtora Nobre, e o que ele encontrou era melhor do que qualquer um dos dois esperava. A empresa estava com o caixa apertado, obra atrasada, custo de material fora do planejado, 87 unidades do edifício Vértice paradas sem comprador. Os credores tinham dado prazo, menos de 90 dias para fechar o ciclo, ou a dívida seria renegociada à força. Com o deságio que aquela situação permitia, todas as 87 unidades poderiam sair por 38 milhões. Solange tinha 47 as disponíveis, sem comprometer reserva. A matemática era perfeita, mas Solange nunca fechava nada, baseada só em número. Ela precisava confirmar uma coisa primeiro. O que tinha vivido no showroom era um acidente, ou era a regra da casa. Hélio alertou. Se eles suspeitarem que alguém está levantando informações sobre a empresa antes de uma proposta, podem fechar a porta antes de você chegar. Então eu ligo de forma discreta, ela disse. Uma pessoa por vez, sem mencionar o nome da Nobre primeiro. Hélio anotou. Era a mesma Solange de sempre. Cada movimento calculado antes de ser dado. Começou a ligar. Teresa. Tentou comprar 6 meses antes. Sumida no silêncio depois do segundo contato, sem retorno, sem explicação. Jonas. Foi com a esposa. Saiu redirecionado 3 vezes para unidades menores, sem que alguém perguntasse o que eles queriam de verdade. O mesmo cheiro em cada história, a cordialidade de quem está sendo gentil o suficiente para você ir embora sem reclamar. E então chegou a história de Dona Cida. 68 anos. Filho chamado Rafael, médico que juntou dinheiro por 10 anos com um objetivo só: comprar um apartamento bom para a mãe, que morava de aluguel desde sempre. Rafael foi ao showroom num sábado de manhã, bem vestido, pasta com toda a documentação. Miguel recebeu com sorriso. Até Rafael mencionar o financiamento. O clima mudou em segundos. Em 15 minutos, Rafael estava na calçada, com uma desculpa de lista de espera, que Miguel deu sem levantar os olhos. Dona Cida estava esperando do lado de fora. Viu a expressão do filho antes de ele falar qualquer coisa. Rafael foi até ela devagar, colocou a mão no ombro, disse que não tinha dado certo, que precisariam esperar mais um pouco. Dona Cida assentiu, ajustou a bolsa no braço e os dois foram embora pela calçada. Nenhum dos dois olhou para trás. Solange ouviu tudo sentada na cozinha, caderninho aberto. Não interrompeu uma vez. Quando Dona Cida terminou, agradeceu com calma, anotou o nome de Rafael e fechou o caderno devagar. Ficou com a mão sobre a capa por um instante. Ela tinha o que precisava. O padrão era real, tinha rosto, tinha nome e tinha consequência. E ela tinha 47 milhões de dólares prontos. A Nobre precisava de 38 aisais. A conta era simples. O que vinha depois não era simples. Era cirúrgico. A operação não era mais só uma compra. Era outra coisa. E o próximo passo não tinha volta. Na manhã seguinte, Solange ligou para Hélio com uma instrução simples. Amplia o levantamento. Não só os números da Nobre. Ela queria rastro documental, reclamações, e-mails, qualquer coisa que transformasse impressão em prova. Hélio avisou. Cuidado com as ligações. Se alguém na Nobre souber que tem gente coletando relatos antes de uma proposta, eles fecham a porta. Eu sei como fazer, ela disse. E fez. Começou naquela mesma manhã, sentada na cozinha com o caderninho aberto e uma lista de nomes ao lado. Ligava cedo quando as pessoas ainda estavam em casa. Uma por vez, sem mencionar a Nobre de início, deixando a conversa chegar lá naturalmente. Escutava tudo, não interrompia, e anotava cada detalhe como se fosse o único que importava. Porque era Carla, enfermeira, 37 anos. Tinha ido ao showroom com a irmã, entrada no bolso, e ouvido que o apartamento que queria tinha acabado de ser reservado. Solange verificou nos registros.
A unidade continuou disponível por mais 2 meses, depois da visita de Carla. Foi vendida depois, para outra pessoa, sem pressa. Eu achei que tinha entendido errado, Carla disse no telefone. Não tinha, Solange respondeu. A unidade estava disponível quando você foi lá. Eu verifiquei. Silêncio longo. O que você precisa de mim? Um depoimento escrito. Data, horário, o que aconteceu, só isso. Carla não respondeu na hora. Ficou em silêncio por uns 10 segundos. O peso de quem está calculando o que pode perder. Disse que precisava pensar até o dia seguinte. Ligou antes das 8 da manhã. Disse que ia assinar. Ao longo daquela semana, mais 6 pessoas disseram o mesmo. Cada relato com um detalhe diferente. Todos com o mesmo fio. O padrão ficava mais nítido a cada ligação. Só um homem recuou. Disse que tinha família, não queria criar problema com construtora grande. Solange entendeu. Conhecia esse medo de perto. Tinha vivido dentro dele por anos. A diferença era que ela tinha encontrado uma saída que não precisava de barulho. 8 depoimentos eram mais do que suficientes. Numa das noites daquela semana, ela ficou acordada mais tarde do que o costume, relendo os nomes anotados no caderninho. Carla, Jonas, Teresa, Rafael, Dona Cida. 8 pessoas que tinham entrado numa porta achando que iam realizar alguma coisa. E saído com uma desculpa e um sorriso que não valia nada. Ela fechou o caderninho. Apagou a luz. Amanhã ia continuar. Cada peça no lugar, uma de cada vez. Na sexta-feira, Hélio entrou com uma pasta e uma expressão que Solange não costumava ver nele. Ele era um homem difícil de surpreender. Advogado há mais de 20 anos, tinha visto muita coisa. Quando colocou as folhas na mesa devagar, ela percebeu antes de ler que aquilo era diferente. Tem uma coisa aqui que você precisa ver, ele disse. E-mails internos, vazados por uma ex-funcionária que tinha pedido demissão 2 meses antes, por não aguentar mais o que via por dentro. Os e-mails eram de Renato Figueira, diretor comercial, 22 anos de empresa, o arquiteto invisível daquela cultura. A linguagem nunca era direta. Era o tipo de texto escrito para não deixar prova óbvia. Mas o recado era claro para qualquer um que lesse com atenção. Priorizar clientes com perfil alinhado. Não desperdiçar tempo com leads de baixa conversão. Manter o padrão de atendimento diferenciado para os clientes certos. Miguel não tinha inventado nada. Tinha aprendido. E Renato tinha ensinado. Com os depoimentos e isso junto, o padrão é inegável, Hélio disse. Pausa. Mas tem um problema. Solange levantou os olhos. Quando eles receberem a proposta, vão pesquisar quem você é. Vão ligar para conhecidos. Tentar entender de onde vem esse dinheiro. Se descobrirem cedo demais, podem tentar sabotar a negociação antes de você chegar. E aí você perde a janela. Solange pegou as folhas. Leu devagar, página por página, sem pular nada. Dobrou, guardou na pasta. Ficou em silêncio. Por isso a condição adicional não entra na proposta inicial, ela disse. Entra só depois que eles aceitarem o valor, nessa ordem. E se eles cancelarem a reunião depois de pesquisar? Ela abriu o caderninho na última página, leu um número em silêncio, fechou. Então eu levo o dinheiro para o segundo endereço. Já tenho os números dos 2. Um deles fecha. Hélio ficou olhando para ela por 1 segundo. Depois anotou. Cada peça estava no lugar. Os depoimentos. Os e-mails de Renato, a fragilidade financeira da Nobre e 47 milhões prontos para se mover em 72 horas. Eles tinham uma dívida que precisava de 38 milhões para fechar. Ela tinha esse dinheiro e mais 9 sobrando. Eles não sabiam disso ainda. E enquanto não soubessem, a vantagem era inteiramente dela. A única peça que faltava era ela mesma voltar ao showroom. Mesma roupa, mesma bicicleta, mesmo caderninho. E pedir para falar com o diretor. Mesma roupa? Hélio perguntou, já sabendo. Mesma roupa, ela confirmou.
E desta vez eu não saio sem falar com Renato. Hélio fechou a pasta. Não disse mais nada. Naquela noite, antes de dormir, Solange abriu o caderninho numa página em branco e escreveu 3 coisas: o nome de Renato Figueira, o valor exato da proposta e o nome de Rafael Carvalho. Ficou olhando para a página por 1 segundo. Fechou o caderninho, colocou na mochila para a manhã seguinte. Estava pronta. Cada peça no lugar. Cada movimento calculado. Na segunda-feira de manhã, Solange saiu de casa cedo. Pegou a bicicleta, prendeu o capacete, ajustou a mochila. Dentro, o caderninho e a pasta com a proposta que ela e Hélio tinham passado o fim de semana ajustando número por número. Mesma roupa de sempre, mesma bicicleta, mesma expressão. Miguel a reconheceu assim que ela entrou. Deu aquela piscada para o lado, o sinal entre colegas que não precisa de palavras para dizer aquela de novo. Caminhou até ela com o sorriso de sempre, um grau abaixo do que reservava para clientes que ele considerava de verdade. Voltou para dar uma olhadinha a mais. Vim falar com o diretor comercial. Miguel pausou, olhou para ela, olhou para a pasta que ela segurava, olhou de volta para ela. O doutor Renato está em reunião. Posso te ajudar com alguma coisa? Posso esperar, ela disse. E sentou. Caderninho no colo, pasta embaixo do braço, celular no bolso. Não olhou para o relógio. Não demonstrou impaciência. Ficou exatamente igual a quando tinha entrado, quieta, presente, como se tivesse todo o tempo do mundo. E tinha. Porque 47 milhões de lares não criam pressa, criam paciência. Miguel voltou para a mesa sem saber o que fazer com aquilo. De vez em quando olhava para o canto onde ela estava. Ela nunca olhava de volta. Atendeu 2 clientes naquele tempo, mostrou planta, sorriu na dose certa, mas algo naquele dia estava ligeiramente fora do lugar, e ele não conseguia nomear o quê. Passou 1 hora. O colega de Miguel passou perto 2 vezes com pressa falsa. Ninguém perguntou de novo se ela queria alguma coisa. O ambiente tinha ficado levemente desconfortável, o tipo de desconforto que aparece quando alguém não reage como o ambiente espera, e o ambiente não sabe o que fazer com isso. Renato Figueira apareceu porque ficar na sala dos fundos já tinha ficado mais constrangedor do que vir. 54 anos, terninho escuro, aperto de mão com pressão calculada. Deu 5 minutos, porque era mais rápido do que explicar por que não ia dar. Sentou do lado oposto da mesa, com a expressão de quem está fazendo um favor ao próprio tempo. Me fala, o que posso fazer por você? Solange abriu a pasta e colocou um único documento sobre a mesa. Renato pegou, leu. O rosto não mudou nos primeiros segundos, homem treinado para não demonstrar reação. Mas os olhos voltaram para a linha do valor e releram. Proposta formal de aquisição das 87 unidades do edifício Vértice. 38,2 milhões à vista. Comprovante de disponibilidade financeira anexo. Prazo de resposta, 24 horas. Renato colocou o papel na mesa com aquele cuidado excessivo de quem está comprando tempo. Esse tipo de operação precisa passar pelo sócio majoritário. Entendo, ela disse. Por isso o prazo é de 24 horas. Depois disso, eu levo o valor para outro endereço que já tenho mapeado. Não era blefe. Hélio tinha identificado outro empreendimento em situação parecida a 8 quarteirões dali. Solange tinha os números dos 2 na cabeça desde o dia anterior. Renato ficou com a proposta na mão, olhando para ela com aquela expressão de quem não está acostumado a sentir incerteza dentro do próprio showroom. Solange se levantou, agradeceu e foi embora. Do lado de fora, desamarrou a bicicleta com calma. Ouviu a voz de Miguel atravessando o vidro. Não as palavras, só o tom animado de quem está contando alguma coisa para o colega. Provavelmente sobre ela. Provavelmente errado.
Ela prendeu o capacete, deu uma última olhada para o showroom pela vidraça e pedalou sem pressa. Dentro daquele showroom, Renato estava com a proposta na mão, sem saber ainda que aquela folha de papel ia mudar a trajetória de tudo. Solange parou na padaria. Pediu café com leite, o mesmo de sempre. Ligou para Hélio. Entreguei. 24 horas. E se eles não ligarem? Eles ligam, ela disse. 70 dias para fechar com os credores. 38 milhões à vista resolve tudo de uma vez. Renato pode ter ego. Paulo pode ter orgulho. Mas nenhum dos dois paga dívida com ego. Hélio ficou em silêncio por um segundo. Eles já estão pesquisando quem você é, ele disse. Recebi ligação de um colega que foi questionado sobre você. Eu sei, ela respondeu. Deixa pesquisar. Quanto mais tempo passam pesquisando, menos tempo tem para pensar em recusar. Hélio ficou em silêncio por um segundo. Depois, e a condição adicional? Quando você conta? Quando aceitarem o valor. Não antes. Eles podem recuar quando souberem o que é. Podem tentar, ela disse. Mas aí eu já sei quem é o homem que escolhe orgulho em cima de dinheiro. E isso também é uma informação útil. Hélio não respondeu. Conhecia Solange bem o suficiente para saber que aquilo não era arrogância. Era cálculo de quem já pagou caro demais por não planejar. O que ninguém na Nobre sabia ainda era qual era a condição adicional. Só Solange sabia. E ela sabia que quando revelasse, ia mudar o peso da sala inteira. Não por ser cara, por ser o tipo de coisa que dinheiro nenhum consegue desfazer depois que foi colocada num contrato assinado. Tomou o café devagar. Olhou pela janela da padaria, as pessoas passando na calçada sem saber de nada. Guardou o caderninho na mochila. Pedalou para casa. As 24 horas iam ser longas para todo mundo, menos para ela. Ela já sabia o que ia acontecer. Só esperava que o relógio chegasse lá. A ligação chegou com 40 minutos de antecedência. Solange estava na cozinha quando o telefone tocou. Número do escritório da Nobre. Ela deixou tocar 2 vezes, respirou fundo, atendeu. Era a secretária de Renato, com aquele tom de quem foi orientado a soar cordial. O doutor Renato gostaria de saber se a senhora poderia passar pelo showroom ainda hoje. Que horas? Às 15 horas, se for conveniente. Pode ser? Desligou. Ficou parada olhando pela janela por um segundo. Depois ligou para Hélio. Eles ligaram. Já sei o que você vai dizer, ele respondeu. Estou saindo agora. Chegaram juntos pontualmente às 15 horas. Solange com a mesma roupa de sempre, o mesmo caderninho. Hélio de terno, pasta na mão, o tipo de presença que muda a temperatura de uma sala sem precisar dizer nada. Miguel os viu entrando, e dessa vez não teve sorriso de canto de boca. Ficou imóvel com a expressão de quem percebe, tarde demais, que a conversa que achava que entendia era outra conversa inteiramente. Renato os recebeu numa sala de reunião nos fundos. Havia um terceiro homem, Paulo Drummond, sócio majoritário, 61 anos, paletó sem gravata, o tipo de homem que constrói fortuna e não precisa de terno para provar. Olhou para Solange por um segundo a mais do que o protocolo exigia, não com desrespeito, mas com a avaliação de quem quer entender com quem está sentando. A mulher da bicicleta, ele pensou, e não disse nada. Lemos a proposta, Paulo começou. O valor está fora do que costumamos trabalhar. Mas a situação da empresa nesse momento permite uma conversa. Era a fala de quem quer aceitar, sem parecer que precisa aceitar. Hélio abriu a pasta com a estrutura jurídica do contrato. Paulo pegou. Renato leu por cima do ombro. Foi quando Solange falou pela primeira vez desde que tinham entrado na sala. Antes de seguirmos, eu tenho uma condição adicional que precisa constar no contrato. Paulo olhou para ela. Renato cruzou os braços, discretamente, mas cruzou. Me fala, Paulo disse. Rafael Carvalho, médico, será contratado formalmente pelo empreendimento como responsável pelo serviço de saúde ocupacional.
Contrato de 5 anos, remuneração de mercado, início imediato após a assinatura. O silêncio que tomou conta da sala durou exatamente o tempo que levou para cada pessoa entender o que tinha acabado de ouvir. Paulo ficou olhando para Solange sem falar. Renato descruzou os braços devagar. E Miguel, que estava na entrada da sala porque Renato havia pedido que ficasse como testemunha, uma decisão que ele ia se arrepender, ficou branco. Porque ele sabia quem era Rafael Carvalho. Era o filho de Dona Cida, o médico que ele tinha mandado embora com uma desculpa de lista de espera num sábado de manhã, sem olhar nos olhos. A cláusula não precisava de explicação. Todo mundo na sala entendeu, inclusive Miguel, que entendia melhor do que ninguém. Paulo virou para Renato. Renato abriu a boca e fechou. Paulo virou de volta para Solange. Por que esse médico especificamente? Porque ele tentou comprar um apartamento aqui e foi tratado como se não merecesse ser atendido. Essa condição é parte do acordo, não é negociável. Renato se mexeu na cadeira. Hélio não se mexeu nem 1 milímetro. 10 segundos de silêncio. 10 segundos que carregavam o peso de cada riso de nariz, cada folder barato entregue na mão errada, cada... Talvez o melhor seja você avaliar se uma unidade se encaixa no seu planejamento. Dito com aquela paciência condescendente. Paulo falou. Tudo bem. Renato virou para ele com raiva mal contida. Paulo não olhou para o Renato. Estava olhando para Solange. Mais alguma condição? Não, só essa. Hélio começou a organizar os documentos. Paulo chamou o advogado da Nobre. A conversa técnica durou 40 minutos. Valores, prazos, estrutura em bloco, contrato de Rafael. Solange fez 2 perguntas técnicas. Respondeu tudo com precisão. Miguel ficou na entrada o tempo inteiro. Ouviu cada detalhe da maior venda da história daquela empresa, sendo fechada pela mulher da bicicleta que ele tinha descartado em 2 minutos na primeira vez que ela entrou pela porta. O folder barato que tinha colocado na mão dela. O riso pelo nariz. A pergunta sobre o cobertura que ele tinha respondido como se fosse piada. Cada detalhe voltou durante aqueles 40 minutos de conversa técnica que ele não foi convidado a participar. Só a testemunhar. Era o tipo de presença que serve para assinar um documento. Não para mais nada. Quando se levantaram, Paulo segurou a mão de Solange 1 segundo a mais. Foi uma boa negociação. Foi, ela concordou. Renato não disse nada. Saiu antes de todos. Solange e Hélio atravessaram o showroom. Miguel estava de pé perto da mesa, sem conseguir fingir que fazia outra coisa. Solange passou por ele sem parar, sem olhar, sem expressão de vitória. Não precisava de vitória. Já tinha o que veio buscar. Do lado de fora, Hélio soltou o ar devagar. A cláusula foi o ponto certo, ele disse. Era a parte mais importante, ela respondeu. Desamarrou a bicicleta, colocou o capacete, pedalou. O contrato seria assinado em 2 dias. Mas a parte que importava tinha acabado ali, naquela sala, quando Paulo disse tudo bem e Renato não teve a quem recorrer. O que viria depois era consequência. E consequência, Solange sabia, costuma ser mais pesada do que qualquer virada. Mais pesada e mais duradoura. O contrato foi assinado 2 dias depois. Paulo chegou pontualmente. Caneta na mão, sem teatro. Era um homem que sabia quando o jogo tinha acabado e não desperdiçava energia fingindo que não. Assinou cada página com firmeza, confirmava os termos com Hélio depois de cada uma, sem deixar margem para renegociação do que já tinha sido acordado. Renato estava ao lado, quieto, com aquela expressão de quem engoliu alguma coisa que ainda estava descendo e ainda não chegou onde vai chegar. A cláusula de Rafael foi a última página. Paulo pegou, leu em voz alta. Nome completo, cargo, 5 anos de contrato, remuneração de mercado. Cada palavra caiu na sala.
Renato olhou para a mesa durante toda a leitura, a mandíbula ligeiramente travada, os ombros numa rigidez que ele estava claramente tentando disfarçar. Não levantou os olhos uma vez. Quando terminaram, Renato foi embora sozinho, sem se despedir, sem avisar. Paulo não foi atrás, deixou ele ir. Naquela tarde, Paulo chamou Renato no escritório e fechou a porta. A reunião durou menos de meia hora. As assistentes do corredor disseram que quando Renato saiu, o passo estava diferente. Não era mais o passo de quem chegou. Era o de quem sabe que foi a última vez. 22 anos de empresa encerrados numa tarde. Renato saiu com uma caixa de pertences e o peso silencioso de saber que foi a cultura que ele mesmo construiu, protegeu e ensinou como se fosse mérito que destruiu tudo. Quem o viu cruzar o saguão disse que ele foi com a cabeça baixa, o passo rápido, a caixa contra o peito. A postura de quem não quer ser visto saindo daquele jeito depois de tanto tempo chegando como dono do espaço. A notícia chegou ao showroom no dia seguinte. Miguel soube pela secretária, a mesma que tinha ligado para agendar a reunião com Solange. Ela disse com aquele cuidado de quem não quer parecer que está gostando de contar, mas está. Miguel ficou sem resposta por 5 segundos. Perguntou se sabia o motivo. Ela disse que não sabia oficialmente, mas todo mundo sabia. Ele ficou olhando para o showroom depois de desligar. O porcelanato, a maquete iluminada, as cadeiras alinhadas, tudo igual e completamente diferente, de uma forma que ele não conseguia nomear, mas sentia no estômago. A carta de desligamento chegou numa sexta-feira, num envelope fechado sobre a mesa do RH. O RH deixou o envelope e foi embora. Não havia nada mais a explicar. Miguel ficou olhando para o envelope por um tempo antes de abrir. Depois, abriu devagar, dobrou ao meio sem terminar de ler e ficou parado. O carro financiado ia ser devolvido. O terno ia para o guarda-roupa sem data de volta. Os 3 anos consecutivos de melhor corretor viraram um detalhe de currículo que a nova gestão não ia parar para checar. Nos meses seguintes, tentou recolocação. Preparou o currículo com cuidado, listou os 3 anos de melhor corretor, as metas batidas, os números. Chegou até a segunda entrevista em 2 empresas. Numa delas, o gerente apertou a mão com um sorriso animado e disse que ia retornar em breve. Não retornou. Na outra, ficou sabendo por um contato em comum que o processo tinha sido encerrado depois de uma ligação de referência. Em nenhuma foi chamado de volta. O mercado imobiliário de uma cidade grande é menor do que parece. Nomes circulam de um jeito que currículo nenhum conserta. Não havia nada formal contra ele. Solange nunca quis isso. A consequência de Miguel não precisava de processo. A vida já estava sendo eficiente o suficiente. Enquanto isso, a pasta de Hélio, 8 depoimentos, datas, horários, e-mails de Renato, foi protocolada num conselho de ética do setor. O padrão era inegável. Renato teve o registro suspenso. A Nobre pagou indenização às vítimas. Sem barulho, sem manchete, sem discurso. Exatamente como Solange queria desde o começo. Consequências reais, sentidas por quem tinha feito, sem precisar de plateia para validar. Quando Hélio ligou para Rafael, comunicando que o contrato estava formalizado e que o início era na segunda seguinte, Rafael ficou em silêncio por quase 10 segundos. Hélio esperou sem pressa. "Quem é Solange?" ele perguntou. "A nova proprietária do empreendimento", Hélio disse. "Ela incluiu sua contratação como condição da compra. Sem ela, não haveria negócio." Silêncio mais longo. "Obrigado", disse Rafael. A voz não estava firme, não estava nem tentando estar. Hélio desligou. Não contou a Solange. Não precisava. Rafael começou numa segunda-feira de setembro. Sala própria, nome na placa. Dona Cida acordou mais cedo naquele dia. Pegou o ônibus, desceu na esquina do prédio. Ficou na calçada em frente à entrada, olhando para o nome do filho gravado na placa. Rafael Carvalho,
Médico. Não tinha certeza de quanto tempo ficou ali. Longo o suficiente para uma senhora que passou do outro lado da rua perguntar se precisava de ajuda. Ela disse que não. Estava bem. Estava muito bem. Não entrou. Não precisava. Já tinha o que queria ver. Solange passou de bicicleta por ali naquela mesma tarde, no caminho de volta para casa, depois de uma reunião com Hélio sobre os próximos passos do empreendimento. Não planejou passar por ali. Era o caminho natural. Deu uma olhada para o nome de Rafael na placa quando pedalou na frente. Reduziu um pouco o ritmo por 2 segundos e continuou pedalando, mas ainda havia uma parte que não tinha terminado. A parte de Miguel. Miguel passou meses sem emprego fixo. Não foi queda espetacular, foi silenciosa, aquela que acontece dentro de casa, sem plateia. O carro foi devolvido numa manhã de terça-feira. Ele foi de ônibus até a concessionária, em pé no corredor, uma mão no corrimão, passando pelas mesmas ruas que cruzava no carro, com pressa de chegar antes do primeiro cliente. Agora via tudo mais devagar, mais perto. Entregou a chave no balcão, voltou a pé até o ponto. Era só um homem pagando uma conta que tinha adiado sem perceber. As tentativas de recolocação foram esgotando o que sobrou da confiança. O problema não era competência. Miguel entendia de venda, de imóvel, de cliente. Era outra coisa. Sem o terno, sem o carro, sem o showroom elegante ao fundo, o personagem que tinha construído por anos não ficava de pé. E sem o personagem, ele não sabia bem quem era. Uma tarde parou na frente do espelho do banheiro e ficou olhando por mais tempo do que o normal. Não por vaidade, por alguma coisa que não conseguia nomear, como se estivesse tentando reconhecer alguém que havia deixado de ver faz tempo. O primo ligou num sábado de manhã. Programa habitacional. Famílias de baixa renda tentando entender contratos de financiamento. Trabalho voluntário, sem salário, sem crachá, sem nada que ele costumava achar que precisava para se sentir alguém. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que sim. No primeiro dia, chegou 10 minutos antes. A sala era pequena, cadeiras de plástico, ventilador de teto barulhento. Nada lembrava o showroom. Ninguém esperava performance. Era só um homem numa cadeira de plástico, com uma folha de papel na frente, esperando a primeira pessoa entrar. Na primeira semana, atendeu uma senhora de 63 anos que não entendia por que o banco tinha negado o financiamento depois de 3 meses e uma pilha de documentos. Ele pegou tudo, linha por linha, encontrou um erro simples de cadastro que o gerente tinha ignorado. Ligou para o banco, insistiu, resolveu em 2 dias. A senhora voltou no dia seguinte com um pote de doce de leite embrulhado em papel de presente e uma fita de aniversário que devia ter sobrado de outra época. Miguel colocou o pote na mesa e ficou olhando para ele. Não era 1,2 milhão fechado num aperto de mão. Não tinha BMW na frente, terno impecável, colega no canto testemunhando. Era um pote de doce de leite numa mesa de fórmica. E por algum motivo que ele não sabia nomear, pesou mais do que qualquer comissão que já recebeu. Semanas depois, uma mulher entrou com um caderninho debaixo do braço. Capa preta, simples, o tipo que não custa nada. Miguel parou um segundo quando viu. Puxou a cadeira, pediu que ela se sentasse e começou a explicar devagar, sem pausas condescendentes, sem o tom de quem está fazendo o favor. Como se a resposta importasse de verdade, como se ela importasse. Ela saiu entendendo tudo, agradeceu 2 vezes na porta. No ônibus de volta para casa, Miguel ficou olhando pela janela por um bom tempo, pensando no caderninho de capa preta. Em quantas vezes, no showroom, tinha olhado para um caderninho assim e decidido em 2 segundos tudo o que precisava decidir sobre a pessoa que o carregava. Chegou em casa, colocou a chave na fechadura, ficou parado 1 segundo. Não por nada específico. Por aquela sensação de que alguma coisa tinha virado. Não de forma dramática, não de forma que alguém de fora visse. Por dentro, devagar.
Como costumam ser as coisas que realmente mudam. Entrou. Fez um chá. Dormiu sem precisar se convencer de nada. Meses depois o programa o contratou, salário menor que 1/3 do que ganhava na Nobre. Aceitou sem negociar. Não era redenção. Redenção é palavra de quem precisa de plateia. Era só um homem recomeçando de onde conseguia, fazendo o único trabalho que, quando o dia terminava, não deixava aquele vazio que ele passara anos sem perceber que sentia. Dona Cida não chorou quando Rafael assinou o contrato. Chorou depois, no corredor do cartório, abraçada no filho, sem ninguém olhando. Rafael ficou quieto, uma mão no ombro dela, a outra segurando a pasta. 10 anos de economia. Uma lista de espera que nunca existiu. O nome dele na placa de um prédio. Tinha chegado. Só isso. E Solange? Voltou para casa de bicicleta, como sempre. Parou na padaria, pediu o café com leite de costume, comeu o pão na chapa, leu o jornal dobrado que ficava na mesa do balcão. O dono perguntou se queria mais café. Ela disse que sim. Ficou mais 10 minutos olhando a rua pela janela, as pessoas passando com pressa de quem tem lugar para chegar. O patrimônio tinha crescido naquele ano, a bicicleta continuava a mesma. Ela preferia assim. Não deu entrevista, não mudou nada. Era sobre fechar uma conta que outros tinham aberto sem perceber. Com sorrisos de nariz, listas de espera que não existiam e perguntas respondidas com pausas longas demais. A conta foi fechada. Solange tomou o último gole do café, deixou o dinheiro na mesa e pedalou de volta para casa pelo mesmo caminho de sempre. Porque aprendeu muito cedo que o barulho chama a atenção, mas o silêncio constrói impérios. E que a maior prova de inteligência não é parecer poderosa, é que os outros descubram tarde demais que você é.